é uma sociedade que tem pessoas com uma biografia diferente. Poderia dizer que cada um de nós, aqui nessa sala, somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com perspectivas políticas, filosóficas, religiosas, estéticas, completamente diferentes. Então, seria plenamente normal, por exemplo, sei lá, né, alguém virar e dizer, olha, eu tenho um gosto estético que se diverte com Velozes e Furiosos 14. Ok, né? É o seu projeto estético de felicidade, ou que se contenta com qualquer filme que estiver passando no Netflix, né? Entra naquela opção lá de filme randomizado, e o que passar, passou, e tá nem aí. E tem gente que vai ter sei lá, um apreço estético cinematográfico mais rigoroso. Vai dizer, olha, Velozes e Furiosos 14 não dá, né? Sharknado ou qualquer coisa do gênero, não dá. Não dá, não tenho a paciência para assistir, né? Ou não tenho tempo suficiente para desperdiçar com a bobagem dessa. Mas, enfim, até o conceito de bobagem vai ser um conceito plural. Né? Para uns, vai ser a quintessência de Hollywood. E da mesma forma, concepções políticas, concepções filosóficas, concepções religiosas, concepções econômicas serão diferentes. Rawls está partindo do pressuposto, divergindo de um sujeito que, no final da década de 60, ganha um prêmio Nobel de Economia Política, que é Kenneth Arrow. Eu volto nesse nome amanhã. Kenneth Arrow ganha um prêmio, o prêmio Nobel, na verdade, de Economia Política, com uma tese. A tese é impossível decisões políticas racionais. Ponto. Sim, ele ganhou o prêmio de Economia Política com essa tese, tá? De que é impossível decisões racionais. Se são impossíveis decisões racionais no campo da política, as decisões políticas são tomadas por um critério quantitativo, que é a regra da maioria. Não é possível que todos concordemos com uma decisão política. Então nós vamos tomar uma decisão à revelia, partindo do pressuposto simplesmente majoritário. Se metade mais um daquele órgão político, ou metade mais um do que represente a sociedade, quer uma coisa, a sociedade tem que seguir por esse caminho. E aí vocês vão dizer, e a minoria? A resposta do Arrow, a minoria que se exploda. A minoria que vai caçar um outro rumo ao longo da sua vida e ou ela se torna a maioria ou foda-se para ela. Não vai ser um problema da política pensar o problema da minoria. Bom, contra Arrow, um italiano se insurge, chamado Vilfredo Pareto, que vai influenciar bastante as pesquisas de Robert Alexy, e John Rawls também se insurge para dizer, não é possível abrirmos mão da minoria. Não é possível que uma decisão política seja tomada que não possa receber ou não possa levar em conta os destinos e os impactos para uma minoria. Rawls diz, isso não é aceitável, isso não é democrático, isso não é racional. E aí toda a teoria da justiça vai ir, de certa maneira, nas entrelinhas contra a pesquisa que o Kenneth Arrow estava desenvolvendo. Diga-se de passagem, Kenneth Arrow também é um membro da escola de Harvard, né? Também é um colega professor de Rawls, mas Rawls vai entrar com, literalmente, um pé no peito, o outro na bola, em cima do Arrow na teoria da justiça. E aí, a ideia de consenso sobreposto é exatamente a possibilidade de chegarmos a um caminho em que todos de uma sociedade, independente das nossas convicções pessoais, possamos validar uma decisão política como racional. Isto, para Rawls, é justiça. Né? Se nós formos capazes de validar essa decisão política como racional, isto será considerado justo no terreno da política. Percebam,
Rawls não está desenvolvendo um conceito de política metafísica, como os gregos fizeram, como Kant fez, inclusive. Ele está preocupado em criar uma questão que, de certa maneira, é pragmático. Podemos decidir com justiça. Mas, para que sejamos capazes de decidir com justiça, precisaremos observar essa ideia do que vem a ser aqui o consenso sobreposto. O grande problema desse consenso sobreposto, ele vai dizer, é que o consenso sobreposto, então, ele não pode assumir, do ponto de vista substantivo, uma identidade ética para validar uma decisão política. Essa decisão política ela teria que ser, então, neutra do ponto de vista ético. Vou fazer uma diferença, que talvez para alguns possa ser uma diferença nova. Rawls vem de uma linha, assim como Habermas, do Working, que compreende, a partir de um filósofo inglês chamado Bernard Williams, uma diferença fundamental entre moral e ética. Ao contrário do que os livros de introdução ao estudo do direito possam dizer, ou alguns trabalhos de filosofia comportamental possam afirmar, Bernard Williams, lá na década de 50, está dizendo ética é uma coisa, moral é outra, e dali para frente, tirando o Brasil, todo o resto do mundo vai partir dessa diferença estabelecida e proposta por Bernard Williams. Mas vocês vão dizer, mas o livro do Miguel Reale não fala isso. Não, não fala. Tá? O Miguel Reale, literalmente, ignora algo que foi assentado a nível mundial. Mas, enfim, paciência. Né? Paciência. O que acontece aqui? O que é moral? Moral é um campo do conhecimento que define para nós regras para a ação intersubjetiva. A moral me explica como eu devo agir com o outro, basicamente. A moral define que é errado ou injusto matar, roubar, mentir, sei lá, cometer aqui uma série de questões, desde as mais banais, do tipo, se eu prometo que eu vou participar da sua festa de aniversário, eu faltar sem uma justificativa é um ato imoral. Ponto. A moral ela tem uma matriz kantista muito forte, né? E exatamente, então, ela está partindo do pressuposto que se nós quisermos viver em sociedade, nós temos que adotar um critério do que é certo e errado de maneira, cuidado com essa expressão, não consequencialista. O que eu quero dizer com isso? O consequencialismo, ele valora mais os efeitos e as consequências do que a conduta. E Rawls, ou Bernard Williams, está dizendo o seguinte, a moral não é consequencialista. A moral está preocupada apenas com a conduta. E aí o certo será certo, independentemente das consequências. Ponto. Isso tem um pé em Kant muito forte, né, em que Kant está dizendo, por exemplo, naquele texto dele sobre o direito de mentir em prol da humanidade, onde ele diz, não há um direito de mentir em prol da humanidade. Né? Eu tenho que me preocupar com a conduta e não com seus efeitos. Quem se preocupa com os efeitos? O utilitarismo. E aí, como a gente conversou antes do almoço, o utilitarismo valora que determinadas violações de normas morais seriam corretas se as consequências do proveito do cumprimento da norma moral for nefasto. Então, consequentemente, se ao decidir de maneira moral eu eventualmente provoco um efeito, isso poderia ser considerado como negativo. É a tese, novamente, da instrumentalidade do processo do Dinamarca. Né? É aquilo que, de certa maneira, a análise econômica do direito, então, não consegue compreender. Pegamos um caso clássico, um case de análise econômica que é festejado, né, pelos norte-americanos, pela Escola de Chicago, que é o caso da Microsoft. Né? A Microsoft foi condenada em todas as instâncias no Judiciário Federal norte-americano pela prática de monopólio, lá em 95,
quando ela embutiu o seu sistema operacional dentro do Windows 95. Ninguém havia feito isso e, bom, quando o Internet Explorer acoplou no Windows 95, ela quebrou todas as empresas que forneciam concorrentemente browsers de internet. A Netscape e coisas do gênero quebraram. A Microsoft foi condenada. Ela foi condenada a uma multa milionária. Bill Gates editou uma nota no New York Times, no Washington Post, nos principais jornais norte-americanos, dizendo o seguinte: eu não vou pagar. Ponto. Faltou só dizer assim, eu não vou pagar. E eu quero ver quem vai ter coragem de me executar. Eu quero ver o governo norte-americano me executar. Porque ele diz ainda, se houver qualquer tentativa, eu simplesmente saio do país. Não eu, Bill Gates. Eu estou falando Microsoft. Eu pego a empresa que está aqui, atravesso a fronteira e me instalo no Canadá. E ele diz, eu tenho uma carta do governo canadense. E o governo canadense está virando para mim dizendo o seguinte, tá? Eu te dou incentivos fiscais para você vir ao Canadá. E aí o Bill Gates diz o seguinte, sabe o que eu vou fazer, governo americano, judiciário americano? Eu vou demitir todos os norte-americanos que não me interessam e eu vou contratar canadenses. E eu mudo para o Canadá, eu vou ter incentivos fiscais. E o que vocês vão fazer? Nada. Bom, vocês podem fazer apenas uma coisa, não comprar os meus produtos. Bom, não existia a Apple em 95. Então, se você não tivesse o Windows, você tinha DOS. Ou seja, se você não tivesse a ponta da tecnologia, você estava na idade da pedra da informática. Imagina o que seria dos Estados Unidos se ele tivesse levado adiante essa questão, ou seja, todo o potencial tecnológico ia ser arruinado. Né? Os computadores americanos não teriam Windows e o resto do mundo estaria nem aí para o governo norte-americano. Tanto não deu certo, se a gente for pensar, né, que, consequentemente, hoje um Apple tem um browser acoplado, qualquer computador, até o telefone celular nosso, vem com um browser pronto. E, basicamente, o que era errado se transformou em certo. E ninguém está nem aí. Né? A bem da verdade é essa, e ninguém está nem aí. Valquíria. Eu fiquei me lembrando aqui quando o senhor estava falando desse entendimento não consequencialista de Nietzsche, né? Uhum. E aí eu fiquei me perguntando aqui, eu vou problematizar, queria que o senhor falasse um pouco melhor sobre. Porque se a gente for pensar nessa perspectiva moral, e aí me fez lembrar a genealogia que Nietzsche faz, né, da moral, não teria, de algum modo, uma base que pensa em uma consequência, inclusive num controle social, de algum modo, se transforma hoje, né? Que pensaria em alguma instância em alguma consequência. De algum modo, meus comportamentos sociais, eles seriam morais por uma visão também um tanto quanto egoísta de como isso seria repercutido socialmente. E eu fiquei, apesar de eu ter entendido, se eu estou certa, de que quando o senhor se refere a não consequencialista, não no foco da consequência, mas inerentemente ela aconteceria, não? Esse pensamento sobre a consequência dos atos, dos comportamentos? Sim, a consequência ela existe. Mas qual que é o grave problema do consequencialismo, Valquíria? É a gente relativizar a regra por conta da consequência. É a gente dizer o seguinte, a regra não tem normatividade, podemos agora seguir a regra e o que era errado se transforma em certo por conta das consequências. Né? O que esses autores eles exatamente estão tentando combater é essa perspectiva. Então, Rawls está apostando numa teoria moral, numa teoria ligada ao comportamento de uma sociedade não consequencialista, para dizer o seguinte, a moral me dá uma referência de ação. A moral me diz que algo é certo, a moral me diz que algo é errado. Bom, a partir disso, eu devo agir moralmente para agir em sociedade. Por um problema, né? Primeiro, eu não sei como propriamente essas consequências vão acontecer, senão antes da ação.
Ninguém sabe se o Bill Gates está fazendo um blefe de que ele vai mudar para o Canadá realmente ou não. Então, o julgamento consequencialista, ele é sempre um julgamento a posteriori. Ele é sempre uma dedução que depende do que venha a acontecer, sendo que, na verdade, a gente nem sabe se vai acontecer. E aí entra no outro problema. A definição de bom ou mal varia de acordo com aspectos, inclusive, culturais, digamos assim. E aí entra na ética. Bernard Williams, Rawls e outros dirão então o seguinte: ética é um campo do comportamento humano ligado a normas de um projeto cultural de felicidade. A ética, diferente da moral, ela não seria universal. A ética é histórica, a ética é contextual. Eu posso falar em uma ética dos advogados brasileiros, eu posso falar de uma ética do, sei lá, do cristão da região sudeste, eu posso falar em uma ética dos cantores sertanejos, eu posso falar uma ética do sujeito que quer virar testador ou avaliador de filme do Netflix. Esse é o projeto de felicidade dele. Ponto. Esse é o projeto de felicidade. Se ele se sente feliz e encontra nisso um elemento de profissão, ótimo. Faz parte do seu projeto ético. Eu tenho né, dois amigos que regulam a idade escolar minha. E, Bruno, eu já te passo a palavra. E que, durante a época de colégio, né, eles sempre foram famosos por serem cachaceiros. E a galera sempre zoou eles. Pô, esses caras são cachaceiros, esses caras são cachaceiros, esses caras são cachaceiros. Esses caras não vão ser nada na vida, porque é tudo cachaceiro. A galera fica só ali, mexendo tomando cerveja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ok, só que tem um detalhe. Esse é o projeto, era o projeto de vida dos caras. Os caras disseram, nós somos cachaceiros, nós vamos ser cachaceiros e nós vamos trabalhar com isso. Eles abriram a cervejaria Vals, que é a maior cerveja de Minas artesanal. E aí você vira e diz o seguinte, poxa, eles destoavam de um projeto. Né? Todo mundo na escola dizia, eu quero fazer direito, eu quero fazer medicina. E eles falavam assim, eu quero fazer cerveja. E todo mundo falava assim, pô, mas cerveja? Eu quero fazer cerveja. Não, mas que isso? Cerveja é Brahma, é Skol. Você vai fazer cerveja? Eu quero fazer cerveja. É o meu projeto de felicidade. Fazer cerveja. Resultado, eles não se dissuadiram, continuaram, empreenderam, estão cheios da grana, felizes da vida, fazendo cerveja. Né? Quer dizer, são pessoas com gosto do campo cervejeiro, né? Eu tenho um pé nesse terreiro também, e que fazem cerveja de uma maneira fabulosa. O que os caras entendem de cerveja, literalmente, um bate-papo com eles é uma aula, porque os caras são cervejeiros de mão cheia. Sei lá, vamos imaginar aqui que o Luciano encontra com eles e fala assim, cara, você já pensou em fazer uma cerveja de, sei lá, umbu? Eles vão olhar e falar, não, mas vamos fazer, nós vamos testar. Né? Se vocês tentarem convencer para eles que merda da cerveja, eles vão tentar fazer uma cerveja de merda. Vocês podem ter absoluta certeza. Tá? Porque os caras são altamente criativos. Mas eles faziam parte de um projeto de felicidade desde pequeno, porque o avô era cervejeiro e etc., que fazia com que esse projeto de felicidade para eles fizesse sentido. Mas pra gente, moleque, com 13, 14 anos, parecia uma coisa de doido. Os meninos falar que iam fazer cerveja. Né? A escola olhava assim e falava, não, mas não, é brincadeira de criança, é coisa de adolescência. Não, é um projeto de vida, é um projeto de felicidade, que foi levado adiante. E não tem a menor dúvida, eles são felizes fazendo o que eles fazem. Ponto. O grande ponto é que o utilitarismo, para que ele possa estabelecer um projeto de felicidade normativado diante de uma sociedade tão plural,
ele não consegue abraçar o pluralismo. Ele não consegue abraçar essa existência de concepções tão diversas, tão diferentes. Então, ele necessariamente seleciona algumas e literalmente tratora aquilo que foge a esse padrão. Literalmente tratora aquilo que foge a esse padrão. Há um total desrespeito ou uma total desconsideração. Ponto. Há uma total desconsideração. É uma questão que é difícil, realmente, de uma pessoa compreender esse padrão. Vou fazer uma sacanagem. Mas eu vou fazer uma sacanagem porque é meu amigo e eu posso fazer essa sacanagem. Né? Primeira vez que todos nós, professores, fomos a Guanambi, nós fomos recebidos para um almoço num bom restaurante da cidade, né? Custeado e programado pela faculdade. Qual foi o problema? Eles serviram um leitão à pururuca. Bonito, sim, desse tamanho, com maçã na boca, igual desenho. O professor Daniel, ele não come, ponto, pelas razões da qual ele explicou de todo o trabalho e toda a coerência com que ele tem na questão né, da ética com tratamento animal, ele não compartilha disso. Ele não é carnívoro, ponto, ele é vegano. Ninguém parou para pensar nessa possibilidade. O restaurante não tinha um plano B. Bom, qual foi o plano B? Então, a dona do restaurante falou assim, não, peraí, você não come carne, não? Então eu vou te servir um peixe. Tem ali um bacalhau especial. Aí ele falou, mas eu não como peixe. Aí ela olhou e falou assim, pô, mas você não come peixe, você não come o leitão, nós vamos fazer um macarrão a 4 queijos para você. Não, eu também não como proteína do leite. Ela olhou para ele com a cara, tipo assim, você come o quê, peste? Do que você se alimenta? O que você quer que eu faça? Eu vou comprar um pacote de chips para você? Ela ficou literalmente sem reação. Sem reação. Por quê? Porque ela está acostumada com uma determinada expectativa de clientela. E aquilo quebrou. E aí você passa por cima. Você literalmente tratora. Quer dizer, a partir do momento que o macarrão a 4 queijos também não servia, ela literalmente deixou de se preocupar com o coitado do Daniel. Tipo assim, deixa ele passar fome. Deixa ele passar fome. Não, se ele ficar sem almoçar, ele não vai morrer. Ele toma água aqui, ele, sei lá, né, alguém corta ali uma cabeça de repolho para ele e traz aqui para ver se ele se diverte com o tomate. Né? Basicamente alguma coisa assim. Quer dizer, porque isso foge do mainstream. E o utilitarismo está exatamente trabalhando com essa perspectiva, ou seja, ele não está preocupado com o consenso sobreposto. Ele não está preocupado em criar um mecanismo em que todos possam harmoniosamente viver sem que nós julguemos as opções dos outros. Ponto. Ou seja, eu não estou dizendo que a opção dele é boa ou má, é a opção dele. É algo ligado ao projeto de vida dele, é algo ligado à biografia dele e mais, além dele, outras pessoas compreendem dessa forma. Pronto. Tem gente que vai tentar doutriná-lo no sentido reverso, se for o caso. O que é absurdo. Ou seja, a ética ela tem que ser compreendida como um conduto de normas para você e a sua cultura. Se você está em uma identidade diferente, esse é problema seu. E aí, essa ética, na perspectiva do utilitarismo, ela gera sérios problemas. Porque como ela está preocupada apenas com a questão do ponto de vista da maioria, ela é cega para compreender as agressões sofridas por uma minoria. Vou dar um exemplo. O Supremo Tribunal Federal, quando num determinado momento ele foi questionado sobre a relação entre Estado laico
e a presença de símbolos religiosos em órgãos públicos e no próprio Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: não, isso é só um enfeite. Não há uma simbologia, isso é só um enfeite. Não, isso não é um enfeite. E todo mundo sabe que isso não é enfeite. Porque se eu quisesse colocar qualquer outra coisa como enfeite ali, teria dado problema. Se o presidente do Supremo Tribunal Federal resolvesse, então, que ele ia pôr uma imagem do preto velho lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, isso daria problema. E ninguém diria, isso é só um enfeite. Ou, sei lá, ao invés dele querer colocar um preto velho, ele colocava um busto do mestre Yoda. E ele dizia, isso é só um enfeite. Né? Isso é só um enfeite. Ora, o tribunal é tão moderno que ele está preocupado com todos os cidadãos da galáxia. Então agora estamos aqui com o mestre Yoda para nos referendar e nos iluminar, né? Que a força esteja conosco. Ora, isso não seria encarado como um enfeite, isso seria encarado como desrespeito. E esse é o problema que Rawls está se colocando. Ou seja, primeiro, nós precisamos entender o outro a partir do ponto do outro, a partir do universo ético em que o outro está inserido. E eu não posso esperar dele nada que não venha a preservar o consenso sobreposto. Rawls está dizendo o seguinte: quando eu trabalho uma teoria moral não consequencialista, eu consigo harmonizar os diversos projetos éticos, sem problema, sem estresse. Eu consigo compreender a existência do outro em razão de uma neutralidade que a moral me revela em face do elemento cultural da ética. Entretanto, eu não posso dizer que é da minha cultura ou do meu dado elementos estético ou desportivo praticar tiro-alvos em velhinhas. Esta não é uma opção moral. Esta não é uma opção moral. Porque a moral, então, ela vai exigir de mim um comportamento uniforme com todas as pessoas. Eu vou ter que atribuir a todos a possibilidade de concordar com o meu comportamento. E quando Rawls faz isso, na verdade, ele faz uma proposta de imaginarmos a estrutura da sociedade a partir de um momento de volta a zero. Por isso mesmo, Rawls acaba sendo chamado de contratualista, mas não é no modo como Hobbes, no modo como Rousseau, não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O que Rawls está usando aqui é um artifício pedagógico para explicar um momento que nunca existiu, é uma metáfora e nada mais do que uma figura de linguagem. Rawls sabe que isso não existiu, mas ele precisa justificar a base do ordenamento jurídico e a base da substância da teoria moral dentro desse projeto de consenso sobreposto, usando um artifício que ele denomina como posição original. Qual é a ideia? Hipoteticamente, então, metaforicamente, se uma sociedade, desde uma sociedade pititinha a uma sociedade em escala macro, pudesse retornar no tempo para compreender como o pacto fundador dessa sociedade se deu, ela estaria aqui, na margem da posição original. Na posição original, nós estamos desconsiderando todas as decisões e acordos políticos feitos por nós ao longo da nossa existência. Esse é o marco zero. Esse é o marco zero da nossa sociedade. E nós estamos numa grande convenção ou numa grande assembleia definindo quais são as regras para nós, para reger a nossa vida a partir daqui. Como consequência, Rawls imagina que se eu fosse, né, consciente da minha situação no presente, eu tenderia a ser consequencialista. Eu tenderia a pensar o seguinte: olha, é muito fácil eu defender uma norma para banqueiros se eu sou banqueiro. É muito fácil eu defender que, na verdade,
qualquer tipo de mecanismo de cotas é absurdo se eu for prejudicado. Então, para poder fazer um corte no raciocínio consequencialista, Rawls cria um artifício que vai ser muito criticado por diversos autores, tanto do Dworkin quanto Habermas, quanto diversos autores, que é o chamado véu da ignorância. O véu da ignorância é o substituto funcional do imperativo categórico de Kant. Rawls está dizendo o seguinte: nós vamos criar um conjunto de regras para nós, mas nós vamos ter em mente que existe entre nós uma cortina que nos cega para quem nós somos na vida real. Então eu não sei se eu sou branco, se eu sou negro, eu não sei se eu sou rico, se eu sou pobre, eu não sei se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou homossexual, eu não sei qual é a minha religião, eu não sei qual é a minha condição econômica, a minha profissão, eu não sei nada sobre mim. Então, supostamente, eu estou decidindo de maneira desinteressada. Porque eu estou pensando simplesmente na justiça da escolha política e não nas consequências da justiça política. E Rawls diz, é muito razoável que se nós formos capazes de, através do véu da ignorância, decidirmos ou referendarmos as normas que nós criamos para nós mesmos, nós vamos chegar aqui à ideia que ele denomina por princípios de justiça. O ponto é, Rawls alega que existiriam dois princípios de justiça básicos para regular e reger toda a sociedade. Esses dois princípios de justiça básicos são mecanismos de legitimação para qualquer decisão jurídico-política. É algo do tipo, eu estou na dúvida se isso é certo, volta no primeiro e no segundo princípio de justiça, que eles vão responder para nós as questões. Rawls diz o seguinte, se eu não sei quem eu sou, se eu estou numa situação da qual eu não consigo prever o futuro, as consequências das escolhas políticas da minha decisão, eu tenho isenção, eu tenho neutralidade, eu não estou sendo consequencialista. João, deixa eu passar a palavra para o Bruno e depois eu passo para você para seguir a ordem. Bruno. Oi. Existe uma relação de pertencimento entre moral e ética, um está contido no outro? Existe um maior ou outro? Não, pelo que eu vi, são sobrepostas. Pelo que eu vi, o mandamento, são sobrepostas. A moral, ela tem um cunho mais universalista, enquanto a ética é individual de cada pessoa, ou de cada grupo de pessoas, não? Agora você chegou lá. A moral é universal. Ela não é mais, ela é universal. Ela é universal. Ou ela é universal, ou ela não é. Ou é algo que vale para todo mundo, ou se excluir alguém, ela deixa de ser universal. A universalidade, ela exige essa objetividade, Bruno. Agora, a ética é conjuntural. A ética é histórica, a ética é geográfica, a ética faz parte de um determinado grupo. Eu posso dizer que existe um grupo de, sei lá, fãs de música sertaneja no Brasil e eles têm uma determinada ética. Ou seja... E ele, desculpa, e ele defende a existência... Desculpa. Só fechar aqui. Quando eu digo que esse grupo tem um conjunto de regras para si, eles têm um conjunto de regras sobre o que significa ser um fã de música sertaneja. Sei lá, usar roupa xadrez, usar chapéu, fivela de cinto com imagem de cavalo, botina, sei lá, alguma coisa do gênero. Né? Tô fazendo uma caricatura de sacanagem mesmo, porque eu não gosto de música sertaneja. Mas tudo bem. Tô sendo sacana mesmo, tá? Assumo, mas sou plural e respeito o seu direito a ter mau gosto. Enfim. Bárbara, você tem mau gosto. Voltando. Né? Faz parte, tudo bem. Mas tá, eu tô de blusa xadrez também, de sacanagem. Enfim. O que acontece? Então eu tenho um conjunto de valores, e guardem essa palavra, de valores, que me permite fazer opções, consequentemente. Ou seja, eu posso dizer que eu estou
mais disposto a uma conduta do que a outra, por exemplo. De que eu estou... ou de que eu prefiro A ou B a partir desses elementos culturais. Consequentemente, toda questão cultural, ela compromete a existência de valores. Valores não são conteúdos comportamentais objetivos. Exemplo, né? A música, para mim, é um valor. A música, para mim, é um valor. A música, para mim, é muito valiosa. Quer dizer, e eu falo isso porque eu estudo música, não é porque eu tenho aqui um quadro do Pink Floyd ou do Pearl Jam atrás de mim, mais 500 guitarras, um piano e etc. Tudo aqui atrás, ó. Tudo aqui atrás. Porque a música, para mim, é um valor. Eu gosto de música, eu estudo música, eu toco mais no instrumento e eu acho que, para mim, a boa música é um valor. Ponto. E eu estou disposto a não frequentar determinados ambientes se eu achar que a música desse ambiente é ruim. Eu não vou. Ponto. Eu não vou. Sinto muito, eu não vou. Né? Agora, para outras pessoas, isso não é um problema. O que tiver tocando tá bom, o que tiver ali é festa, não é um valor. Para ela, por outro lado, o que é um valor? O futebol. Né? Eu conheço gente que morre por conta do futebol. Mas, para mim, não é um valor. Quer dizer, inclusive, eu não tenho nem time de futebol, na verdade. Eu não tenho nem time de futebol. Eu não sei o que está acontecendo no futebol, né? A nível de Brasil, a nível de mundo. Não é um valor. Né? Automaticamente, eu deleto qualquer informação que eu ver no jornal sobre futebol. Minha cabeça simplesmente fala assim, larga para lá. Né? Mas, para alguns, isso é um valor. Para uns, o valor é a propriedade, o valor é o trabalho, o valor é ganhar dinheiro. Para outros, exemplo, né? Quer dizer, eu morro de trabalhar, eu estudo, escrevo, não sei o quê. A minha irmã é praticamente hippie. A minha irmã é praticamente hippie. No sentido próprio da palavra. Para ela tudo tá bom, tudo tá tranquilo. O importante não é o tanto que você trabalha, mas o que você passa com a sua família. Ela tem os seus valores. Né? Ela está fazendo opções. Qual é o ponto? Grupos diferentes elegem valores diferentes. O grande problema são quando esses grupos tomam posições políticas e passam a impor os seus valores para os outros. Exemplo, nós tivemos, na época do Império, uma norma criminalizando a capoeira. Jogar capoeira era crime. Nós tivemos uma criminalização da homossexualidade. E aí é engraçado como que o direito penal se serve de capacho para esse tipo de comportamento ético. Né? Então a gente vai usando disto para pressionar a sociedade para que de duas uma, ou você oculte a sua preferência ética, e aí vem a doutrina esquisita, né, do don't ask, don't tell, quer dizer, você pode ser o que quiser, mas você não pode se assumir como, o que é ridículo, ou então você vai se adequar a um padrão bonitinho, como as pessoas esperam que você se comporte. Né? E isso é muito sério, em termos de comportamento e em termos de perspectivas éticas mesmo. Né? Isso acaba se tornando uma coisa muito séria. Bruno, deixa eu te devolver a palavra. Tendo a moral esse cunho universalista, diferente da ética, que diz respeito a determinados grupos, a moral, ela não traz de volta o conceito de justnaturalismo como universal, válido em todas as circunstâncias, natural, que oriunda da natureza do homem. Então a moral, essa ideia de moral, ela não tem um pouco a ver com o justnaturalismo? Concordo com você. Ela tem um pé lá. Mas qual é o problema? Eu dei uma aula no semestre passado na universidade, para o PPGD, da UFOP, da Universidade de Ouro Preto, a pedido do professor Bruno Camilotto, que também no semestre passado deu uma palestra para a gente sobre teoria do liberalismo, que foi muito interessante.
Bruno Camilota é um dos maiores estudiosos de Rawls que nós temos no Brasil. E estudioso do liberalismo como um todo. E aí ele me fez uma provocação, né? A disciplina dele é uma disciplina de Rawls, ponto. Ele estuda Rawls, na verdade, com os alunos. E ele me chamou para fazer um diálogo sobre Dworkin lendo Rawls. E uma das coisas que, de certa maneira, o Dworkin, lendo Rawls, observa muito bem é que, apesar de Rawls ser um moralista, Rawls transfere essa moralidade para a política. E a partir do momento que é a política que precisa decidir com moral, a política gera um direito que se desgarra, em parte, da moral. E com isso, Rawls, apesar de tudo, ele não é um justnaturalista, mas ele também não é um positivista. Porque qual que é o grave problema aqui? Ou qual que talvez seja a grande diferença aqui? Quando a gente imagina a proposta de um justnaturalismo, seja em Kant ou autores do gênero, a gente tira a política da relação com o direito. A gente trabalha com uma ideia, como, por exemplo, Ehring vai dizer muito bem, que, na verdade, o direito seria o núcleo operacional da moral. Então, o direito estaria dentro da moral e o direito nada mais é do que um apêndice da moral. Rawls está muito mais preocupado com a decisão política do que com a decisão jurídica. Mas ele observa que a decisão vinda aqui da política, para que ela seja legítima, para que ela seja justa, ela precisa se submeter a princípios de justiça. Qual é o problema? O conceito de princípios que Rawls está trabalhando não tem nenhuma relação com o conceito de direito natural. Há uma confusão, principalmente entre nós brasileiros, muito grande, de que a ideia de defesa de princípios implicaria necessariamente na ideia de defesa de uma substância. E, por isso mesmo, há uma metafísica. Quando Rawls, apesar de, do ponto de vista político, ele ligar a política na moral, ele não liga necessariamente o direito imediatamente na moral. O direito passa pela moral no momento que passa pela política. Eu acho, Bruno, que isso vai ficar um pouco mais claro quando eu explicar o que é esse conceito de princípios de justiça que eu vou trazer agora. Ok? Bruno? Oi, ok, desculpa, é porque tá barulho aqui. Tranquilo. João Pedro. Professor, partindo desse pressuposto do utilitarismo, né, a gente tem algumas normas, principalmente no âmbito civil no Brasil, que, por exemplo, o juiz deverá atender às exigências do bem comum e as exigências do bem comum e as finalidades sociais, né, da lei. Isso seria uma espécie de utilitarismo, já que a gente partiria para o final, né, para as consequências do ato? João, eu posso dizer o seguinte, a lei de introdução ao direito brasileiro é inteiramente uma lei utilitarista. E desnecessária, absurda. Essa ideia de que para não ter o non-liquid, eu posso usar de costumes, eu posso usar de equidade, eu posso usar de princípios gerais do direito, que essa porra não existe. Tá? Uma coisa que Rawls vai ser extremamente responsável é para acabar com a ideia de princípios gerais. Nós vamos chegar na conclusão de que princípios são uma coisa muito específica e que, porque são uma coisa muito específica, eles não podem ser banalizados. Né? É a crítica, por exemplo, do Lênin ao panprincipiologismo. Mas vou trabalhar isso com o conceito de princípios agora. Combinado? Jussara? Oi, professor. Não seria uma análise de uma perspectiva do relativismo, isso tudo, em relação à moral, ao justnaturalismo? Nada é totalmente certo, nada é totalmente errado. Sempre tem uma perspectiva ética, uma perspectiva moral. Não seria uma análise do relativismo? Não, é uma análise contra o relativismo. Sim, sim. Exato. Rawls está querendo dizer o seguinte, existe o certo. Existe o certo. A gente precisa ter o certo. Senão a coisa fica complicada.
né? Senão a coisa fica complicada. Vou abrir um parênteses para fechar essa fala da Jussara e avançar para cá, que eu acho que vocês vão entender muito bem. Quando eu comecei a dar aula, isso foi em 2003, eu lecionei numa instituição uma disciplina que chamava Introdução à Ciência do Direito. E nessa faculdade, essa cadeira ela era bipartida. Primeiro período estudava Introdução à Ciência do Direito 1, que na verdade era Teoria da Norma. Introdução à Ciência do Direito 2, que na verdade era Teoria do Ordenamento Jurídico. Algo muito parecido com possivelmente o que vocês tiveram ao longo da graduação aqui. A professora que dava ICD1, ela trabalhava com os alunos uma concepção estranha e curiosa, na verdade, de que ela ensinava para os alunos que o direito não era ciência. De que, na verdade, o direito, no máximo, se transformava numa arte retórica, partindo de um ceticismo de que não existe certo e errado. Logo, qualquer um pode dizer qualquer coisa sobre direito e, no final, o Supremo Tribunal Federal tem o direito de dizer por último, ou como eu digo, o direito de errar por último sobre as suas conclusões sobre o direito. Já que não tem nenhum tribunal que desdiga o que ele diz, a gente cai num discurso de autoridade. E aí eu falei com eles. Eles chegavam para mim com esse papo. Ah, o direito não é ciência, o direito não é ciência. Eu falei com eles, se o direito não é ciência, por que a disciplina chama Introdução à Ciência do Direito? Por que a disciplina não chama Introdução às Artes Jurídicas? Eu falei, gente, para pensar numa coisa óbvia. Por que a disciplina foi batizada com esse C na sua sigla de ciência? Né? É um negacionismo do caramba. E aí eu falei com eles, não, tem certo e tem errado sim. Se não tem certo e errado, como é que eu, um professor, poderia corrigir a prova de vocês e dizer, você errou, você acertou? Eu falei, vocês não acham que então ela está dizendo que ela dá nota pela cara de vocês, não? E que bom, se não há nenhum critério de certo e errado, qualquer um pode dizer qualquer coisa e vai ficar por isso mesmo? Eu falei, vocês não acham que isso é absurdo? Que isso é estranho? Que seria bizarro, na verdade, um juiz, vamos imaginar, que poderia condenar ou absolver uma pessoa. Tal como disse o Kenneth Farrell, ele diz, gente, não temos bons argumentos para te prender ou te soltar. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar no cara ou coroa de uma moeda. Cara, você tá preso, coroa absolvido. O que você acha? Você aceita? Ora, é óbvio que nenhuma pessoa racionalmente vai dizer não. Não. Ele tem que ter uma razão para. É impossível que a gente admita que naquela situação ele poderia tomar uma outra atitude que não fosse a atitude certa. Então eu preciso de um critério de objetividade. Eu preciso de uma definição. E aí entra a ideia de princípios de justiça. Raiva. Essa câmera espelhada para mim aqui, eu sempre aponto para o lugar errado. Né? Então aqui aparece a ideia dos princípios de justiça. Eu sempre fico me sentindo, quando eu uso esse programa, numa aquela espécie de TikTok, assim, para ver se os trem aparece, só que sem as musiquinhas bregas. Bom, vamos lá. Bruno, você quer fazer uma complementação? Você está com a mão levantada? Desculpa, não. Tá. Então, voltando. Primeira coisa, o que o Rawls está imaginando? Os princípios de justiça, eles são princípios formais. Eles não são princípios substanciais. Eles não se referem a direitos como direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito de propriedade. Eles se referem a condições de fornecimento de razões para que um julgamento possa se desenvolver, digamos assim. Quando Rawls elabora os princípios de justiça, ele chega em dois princípios que se intercruzam, na verdade. O primeiro princípio, ele tem um corolário que diz para nós o seguinte: devemos atribuir a todos, sem exceção,
numa sociedade, as mesmas liberdades de ação, as mesmas liberdades subjetivas. Rawls diz o seguinte: se eu não sei quem eu sou, lá na posição original, a primeira regra fundamental que eu vou concordar com todos os outros, e que se eu estiver sendo racional e razoável, Rawls dirá, é concordar que todo mundo tem que ter o mesmo direito. Ponto. Se mostra irracional nesse momento de deliberação, alguém virá e dizer o seguinte: não, não acho não. Eu acho que talvez algumas pessoas deveriam ser mais importantes do que as outras. Por exemplo, os nobres. Rawls diz, não, isso não é a sociedade democrática. Isso não é a sociedade democrática. Uma sociedade democrática parte do pressuposto que não existem castas. Parte do pressuposto que todo mundo está no mesmo lugar. E se eu não sei aonde eu estou, então eu entendo que todo mundo tem que ter realmente o mesmo direito. Parece razoável? Percebam uma coisa. Não tem nenhum conteúdo. Não tem nenhum conteúdo aqui substancial de direito, de forma, desculpa, substância. Rawls simplesmente está dizendo o seguinte: todos nós concordamos que todos devem ter o mesmo direito. Algo só pode ser considerado direito se realmente ele for de todo mundo, ele for reconhecido como todo mundo. Então eu tenho direito à vida se todos tiverem direito à vida. Eu tenho direito à propriedade se todos tiverem direito à propriedade. Eu tenho direito de liberdade de expressão se eu estiver disposto a aceitar que todos devam também poder exprimir a sua opinião livremente. Ponto. Ponto. Rawls não está falando sobre violação de direito. Rawls está dizendo que existe o direito. Se esse direito é respeitado ou não respeitado, são outros 500. Mas Rawls está dizendo o seguinte: nenhuma sociedade pode, através do ordenamento jurídico, criar um sistema de políticas e de direitos que não garantam a todos a potencialidade dos mesmos direitos. Ponto. Não podemos. Com base nisso, Rawls está dizendo: nós já conseguimos arrumar o consenso sobreposto. Porque tudo aquilo que eu reivindico de direito para mim, eu tenho que aceitar como direito do outro. Ninguém é mais especial, ninguém é menos especial, tá todo mundo no mesmo barco. Ponto. Em termos de catálogo. Mas em momento nenhum ele está falando sobre propriedade, em momento nenhum ele está falando sobre dignidade, sobre liberdade. Ele está criando um mecanismo formal. Ok? Parece que cortou a última fala do senhor aí. Não apareceu para mim, não. Normalmente, às vezes, aparece um negócio avisando que eu caí, mas deixa eu voltar. O que Rawls está dizendo é que o conceito de princípio para ele é o de um mecanismo formal que me garante as condições de avaliação de uma determinada realidade, de uma lei, de uma decisão, partindo do pressuposto de que todos têm os mesmos direitos e que ninguém tem mais ou menos direito do que os outros. Rawls está falando em catálogos. Rawls não está dizendo que na prática nós temos. Ele não está no mundo do ser, ele está no mundo do dever ser. Ele está no mundo da norma. Ele está dizendo que, em hipótese, todos temos, ou todos devemos ter, o mesmo catálogo de direitos garantidos pelo ordenamento jurídico. Ponto. Dessa maneira, de certo modo, Rawls está dizendo algo que foi trabalhado usando Rawls pelo professor Newton Binotto, professor aposentado da ciência política do FMG, de que, na verdade, a monarquia seria um absurdo. Ou seja, a ideia de que existem alguém especiais, pelo simples fato de terem nascido especiais, seria um absurdo. Do ponto de vista político, seria um absurdo. Fica claro? Ou travou de novo?
Tá claro, professor. Já vamos. Tá. Agora, Rawls traz um segundo princípio de justiça, que é muito importante, que é o chamado princípio da diferença. O princípio da igualdade é o primeiro, o princípio da diferença é o segundo. Rawls diz o seguinte: se eu não sei aonde eu estou nessa sociedade, se eu não sei se eu sou rico, se eu sou pobre, o que eu sou nessa sociedade, eu estou disposto a aceitar a intervenção estatal para reigualar pessoas em situação concreta diferente. Eu estou disposto que aqueles menos favorecidos sejam ajudados pelo Estado à custa de outros. Acho que agora travou. Travou não, professor. Não, Pro. Não, vocês travaram para mim, então. Tá todo mundo congelado aqui. Mas, enfim. Rawls, então, ele está dizendo o seguinte: seria racional, como princípio de solidariedade social, que eu entendesse que, de certa maneira, quem está numa posição superior deva ceder direitos ou diminuir bem-estar para que aquele que está em pior condição seja recolocado numa linha de igualdade. Ok? Bruno, pode falar. Não, ele não está negando o princípio da igualdade. Na verdade, ele está afirmando o princípio da igualdade. O princípio da diferença é um reforço do princípio da igualdade. Por que ele é um reforço do princípio da igualdade? Porque o Rawls está dizendo o seguinte: se eu tenho pessoas em situações diferentes, eu preciso reequipará-las, eu preciso reordená-las. Tem um meme porque Rawls está falando, na verdade, em justiça social. Deixa eu compartilhar Mas aí, professor, essa imagem não é aquela... para vocês entenderem. Espera aí. O que houve? Tem horas que eu não consigo compartilhar a minha tela sem compartilhar tudo. Mas, bom, seria isso aqui, ó, a ideia de Rawls. Na verdade, eu acho essa imagem assim de uma alegria e de uma felicidade imensa. Né? O que o Rawls está dizendo exatamente é: eu preciso dar condições para que hajam aqui oportunidades iguais. Não recursos iguais, mas oportunidades iguais. Então, às vezes, o grandão, ele não precisa da caixa. Ele pode viver bem. Ele pode atingir o seu projeto de felicidade sem a caixa. E aí é nesse sentido a proposta que Rawls está construindo de uma teoria da justiça. Porque a igualdade está fugindo da concepção aristotélica, atenção. Né? Ele está estabelecendo aqui um mecanismo de justiça distributiva. Pode falar, Bruno. Depois tem o Fernando e o Luciano. Eu não sei se eu entendi corretamente, mas eu não sei se eu entendi certo, mas pela manhã o senhor falou que aquela ideia de que a igualdade material é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, que isso teria que ser desconstruído, que a igualdade não seria isso. Concordo. Mas esse conceito da diferença, ele não resgata essa afirmação de que os iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual. Tanto é que o mais baixo pegou 2 caixas. Não. Sabe qual que é o grande ponto e é o grande problema?
quem define o que é igual e quem define o que é desigual na tradição aristotélica é a comunidade. É a comunidade quem vai definir se realmente assistir a um jogo de beisebol é um bem que justifique. E a teoria de que define quem é igual e quem é desigual a partir da comunidade tenderá a proteger como mais igual a comunidade do que o desigual. A máxima aristotélica ela não é sobre justiça distributiva, ela é oligárquica. Ela parte do pressuposto que nós somos mais iguais que o diferente. E eu vou tratar o diferente de mim, porque eu não reconheço no diferente os mesmos direitos que eu deveria. Esse é o problema. A ideia de Rawls é uma ideia um pouco mais complicada, porque o que Rawls está estabelecendo é que o grandão não tem direito à caixa. Ele não tem direito à caixa. A caixa é simplesmente uma ferramenta, um instrumento para o projeto de vida dele. É um recurso. E ele pode não precisar desse recurso. Enquanto outros podem precisar dele dobrado para atingir o mesmo objetivo, para atingir o mesmo projeto de felicidade. Quando Aristóteles está falando em igual e desigual, ele não está levando em conta que nós podemos, inclusive, ter projetos de felicidade diferentes. De que esse baixinho, ele pode não gostar de beisebol, não, ué. Ah, mas você vai ganhar 2 caixas. Mas eu não quero. Não está no meu projeto assistir o jogo. Não, mas você vai ter que assistir o jogo, porque senão você vai sofrer uma sanção social. Então isso é que é um negócio extremamente complicado e que precisa ser atentado na concepção tradicional do que a gente chama de igualdade aqui. A igualdade material, ela considera, sim, que iguais e desiguais não têm o mesmo catálogo de direitos, não têm as mesmas liberdades. Mas ela quer forçar uma situação sem analisar os contextos éticos de projetos de vida dessa sociedade. Vou dar um exemplo. Vocês já ouviram falar do caso do arremesso de anão? Todo mundo já ouviu falar dessa história do caso de arremesso de anão, eu acho, né? E que ela é bizarra, mas extremamente interessante. Eu nunca ouvi falar, não, professor. Não? Então, peraí. Vamos lá. Foi criado primeiro, né, num bar da França, uma prática desportiva que ficou conhecida como a prática do arremesso de anão. Vocês vão ver. Isso aqui. Isso aqui. A prática do arremesso de anão. Um bar no interior da França tinha como ponto alto uma competição para verificar qual competidor arremessava os anões mais longe. Todos os garçons do estabelecimento eram anões. E aí, num determinado momento, eles eram arremessados. Claro, para que eles fossem arremessados, eles tinham capacete, joelheira, etc. Eles eram arremessados em uma área acuchoada, na verdade, né? Nenhum anão tinha um risco de sofrer qualquer tipo de machucado em razão desta situação. Em razão desta situação aqui. Entretanto, o Ministério Público da França moveu uma ação judicial para proibir o arremesso de anão como prática desse bar. Determinou que isso fosse encerrado porque entendia-se exatamente aqui, ó, que o arremesso de anão feria a dignidade humana dos anões. Qual é o problema? Né? Qual é o problema? Isso foi levado a juízo e os anões
foram apresentar o seu testemunho a favor do bar, dizendo o seguinte: não acaba com a prática. O Ministério Público, ignorando os anões, dizia o seguinte: não, mas vocês estão sendo humilhados. Isso é degradante. Vocês estão sendo tratados como objetos. Então nós vamos proibir o arremesso de anão. Vocês não serão arremessados mais. Olha que coisa boa. E os anões dizendo: olha, mas se eu não for arremessado, primeiro, eu sou demitido. Porque a única finalidade de eu ter sido contratado foi isso. Mas apesar de eu ter sido contratado para isso, eu gosto dessa brincadeira. Faz parte do meu projeto de felicidade. É uma fusarca essa hora do boteco. Quem joga o anão e ganha, ele tá livre de pagar a conta. Então é um negócio que a galera gosta de participar. Eu me tornei uma celebridade na cidade. Ou seja, todo mundo me conhece. Todo mundo sabe quem eu sou. Eu ando na rua, todo mundo me cumprimenta, tira foto comigo, pega meu autógrafo. Eu virei alguém. De alguém invisível, eu virei alguém. E exatamente os anões diziam: não ofende a minha dignidade. Faz parte do meu projeto de felicidade ser arremessado. Eu gosto. Aí é o ponto. Eu tenho ou não o direito de escolher o meu projeto de felicidade? O Ministério Público, usando um conceito típico do utilitarismo e, de certa maneira, aqui dessa concepção aristotélica, vai dizer: não, os anões não podem ser. Porque eu, promotor de justiça, não gostaria de ser arremessado. Eu entendo que me ofende ser arremessado. Então eu quero que os anões não sejam, porque eu estou agindo de maneira paternalista. Eu estou ajudando eles, apesar desses anões ingratos não saberem que o Ministério Público da França está aqui para ajudá-los. Qual é a grave distorção? Primeiro, mas os anões são ridicularizados. A questão é simples. Existe a profissão de palhaço? Ser palhaço ou ser comediante se tornou indigno? Porque, no fim, o que os anões faziam é isso, é palhaçada. Eu posso optar por ser palhaço? Ora, eu tenho escolas circenses de palhaços e pessoas que têm o maior orgulho de serem comediantes. Então, por exemplo, quando, sei lá, um comediante sobe para fazer um stand-up comedy, ele não pode se ridicularizar ou se usar porque isso seria indigno? Percebam que nós estamos usando uma concepção particular e, portanto, ética do que é a dignidade, sem parar para prestar do fato de que a dignidade pode ser uma coisa muito mais ampla do que aquilo que nós imaginamos para ela. Não sei se eu estou sendo claro. Desculpa, a Gabriela está dizendo que o histórico de concentração de poder determina os sujeitos que são beneficiados. Concordo com você. E o que você falou, Fernando? Situação semelhante do Pip Show. Eu não conheço isso. Posso, professor? Pode. Falar? Essa situação do arremesso de anão foi uma situação semelhante ao que aconteceu na Alemanha, em que mulheres ficavam expostas e os sujeitos haviam nas cabines, né, e se masturbavam vendo as mulheres se exibindo ali. E esse caso chegou para a Corte Constitucional Alemã, que julgou que a atividade deveria ser proibida também, porque, diferentemente do que aconteceria numa boate, por exemplo, não haveria um ato libidinoso e, portanto, dando um conteúdo no sentido ético para aquela decisão também. Então, foi uma situação semelhante a essa hipótese de arremesso de anão. Já aproveitando minha fala aqui, professor, eu tinha uma dificuldade em entender a separação dentro do princípio da diferença de Rawls para o conceito de equidade aristotélico. Mas, pelo que eu percebi, a base para compreender a diferença do princípio da diferença para a noção de equidade em Aristóteles consiste justamente na posição originária. Porque, enquanto em Rawls a posição originária é coberta pelo véu da ignorância e, portanto, o sujeito não sabe qual é a posição que ele ocupará na sociedade, na concepção aristotélica, o sujeito, do ponto de vista, inclusive, democrático, ele tem uma posição.
sujeito, Sim, inclusive o cidadão, né? O cidadão ateniense, o não escravo, o não estrangeiro, o homem, o hétero, quer dizer, hétero nem tanto naquela época, mas, enfim, nesse contexto há uma posição bem definida do ponto de vista democrático, que não é uma posição originária, é uma posição bem estabelecida. E, consequentemente, desculpa o trocadilho, consequencialista. Consequencialista, perfeitamente. Utilitária. Ela está preocupada, na verdade, não na garantia do direito, mas em atendimento a uma expectativa social para aqueles que fazem parte dessa cultura. O Ministério Público da França, quando ele proíbe o arremesso de anão, ele está tentando dormir com a consciência tranquila, achando que aquilo representa um absurdo. Mas qual o problema? Novamente, a história dos meninos da Vals. O que tem o fato deles, adolescentes e, sei lá, adultos, dizerem o seguinte: mas eu quero ser cervejeiro. Né? Ser cervejeiro é feio. Se eles tivessem dito, eu quero ser empresário no mundo da cerveja, todo mundo do colégio falava, nossa, esse menino tem visão. Será que não é a mesma coisa? Né? Quer dizer, o grande problema é que quando a gente julga valores, e aí não tem jeito de não julgar valores, a partir do momento em que eu projeto o meu ponto de vista ético para uma generalização normativa, eu crio esse monstro, né? Eu crio esse monstro do utilitarismo. É contra isso que Rawls está se levantando. Então ele está dizendo o seguinte: os direitos fundamentais não são instrumentos. Os direitos fundamentais são fins em si mesmos. São fins para que, tudo bem, no máximo eles são instrumentos para o meu projeto de vida, para a minha felicidade. E eu tenho direito igual de cumprir a minha felicidade. Rawls dá um exemplo interessante que ele fala sobre dois gêmeos, na verdade, onde um deles diz para a família que quer se formar em medicina e o outro diz que quer ser tenista olímpico. Bom, são dois projetos, são duas possibilidades. Elas implicam em ônus e bônus, em ganhos e perdas. Ora, o sacrifício daquele que vai ser um atleta olímpico, ele implica num determinado, numa restrição alimentar, implica numa dieta, numa rotina de atividade física, de treinamentos. Agora a questão é, a gente tem que pensar qual é o projeto de felicidade dele. Ele está afetando o nosso projeto? Ele está ameaçando o nosso projeto a partir do momento em que ele faz as escolhas que ele faz? Não. Não. Então, se eu tenho alguém cujo projeto de vida é ficar na frente da televisão, comendo batata chips, tomando cerveja e assistindo e avaliando os filmes da Netflix, e a Netflix paga para quem faz isso, qual o problema? Ah, mas isso é indigno. Ele podia estar fazendo coisa melhor. Ele quer fazer coisa melhor? Ele quer fazer coisa melhor? Será que isso não é o projeto de vida do cara e ele é super feliz fazendo exatamente o que ele faz? Eu tenho um amigo, né, que ele tem um projeto que eu acho, assim, radicalmente fantástico. Não teria coragem, mas ele teve. Ele vendeu tudo que ele tinha, e ele vive hoje como crítico de hotelaria. Ele começou mesmo viajando, indo para os hotéis, fotografando restaurantes, comentando sobre os pratos do restaurante, sobre o hotel, etc. Criou um canal no YouTube, criou um canal no Instagram. Hoje ele tem centenas de seguidores. Ele escreve para 3 revistas de turismo internacionais, tá? E é super feliz com isso. Quer dizer, ele ganha como? O hotel paga a passagem, paga a estadia, e ele vai lá ficar no hotel uma semana, comendo e bebendo e dormindo às custas do hotel e avaliando o hotel. Então ele testa a lavanderia do hotel, ele testa o restaurante do hotel, ele testa a limpeza do hotel. Aí, hoje ele está nesse hotel. Na semana que vem ele viaja e vai para outro hotel, de outro país. E está caminhando desse jeito, né? Quer dizer, e foi convidado para ser um dos avaliadores de um puta guia internacional de hotéis.
Quer dizer, ele está construindo uma carreira de crítico de hotelaria. Mas muita gente vai dizer, não, mas que absurdo. Olha que absurdo, o Michel não trabalha. O Michel fica viajando o dia inteiro. Literalmente, né? Mas é o projeto de vida do cara. Qual o erro disso? Qual o problema disso? Ok? Valquíria, você fez um comentário aqui. Sim, eu concordo. Concordo com a sua fala. Né? Concordo com a sua fala. Luciano, mas será que alguém tem que contribuir para o progresso da sociedade? Será que realmente a gente tem que contribuir para o progresso da sociedade? Ou simplesmente eu vou viver minha vida e azar? Será que eu tenho realmente isso? Será que existe isso? De dever de contribuir com a sociedade? Até que ponto a sociedade tem também o dever de contribuir comigo? Para mim? Né? E isso é engraçado. Gabriela também falou um negócio muito sério. Há uma romantização do trabalho duro aqui, que faz parte da narrativa do capitalismo. Será que não há? Será que, por exemplo, o sujeito que resolve vender miçanga na praia não está feliz da vida fazendo isso? É um ponto interessante. Eu tenho um aluno, né? Foi meu primeiro doutorando que eu orientei, o professor Vinícius Bonfim. Ano passado ele largou a carreira de docência para abrir um estúdio de tatuagem. Você fala assim, cara, você fez mestrado, você fez doutorado. Em Rawls, aliás, em Rawls, a tese dele é em Rawls, né? Para fazer tatuagem. Velho, o cara tatuou o Romero, foi o Romero Brito? Não lembro. Ele tatuou um desses bambambam agora, recentemente, né? E você fala assim, porra, o cara tá ganhando uma projeção nacional fazendo tatuagem. Ele é bom no que ele faz. Realmente, desenha muito bem. Né? Ele é bom no que ele faz. É um negócio muito doido. Né? Até porque tem um detalhe. Né? Com ele você não escolhe a tatuagem. Ele escolhe a tatuagem e te apresenta. Ele faz uma entrevista e um estudo psicológico sobre aquilo que te representa e te gera uma tatuagem. É um negócio muito bacana a ideia do cara. Né? Mas você fala assim, ué, legal, diferente. Né? Sim, concordo. O grande problema está na racionalidade neoliberal. Né? Que atrela essa ideia do progresso, do dinheiro, da acumulação. Por que isso realmente é um projeto bom de vida? Nem todo mundo quer esse projeto. Nem todo mundo quer esse projeto. Jussara, você está com a mão levantada? Depois Fernando. Isso, eu verifiquei mais lado de uma análise material e formal, né? Até que ponto o que é certo e é errado na análise da norma. Não necessariamente em leis, mas a própria norma social tende a direcionar as pessoas para acharem que isso é certo e isso é errado. Uma construção social baseada no material seria o errado e o formal seria correto? Mais ou menos assim? Desculpa, eu acho que eu não entendi. Não entendeu? Não expliquei muito bem. É no sentido assim, sempre que há norma, a tendência é acreditar que é correto. É igual o senhor está falando, por que eu não vou ser feliz vendendo na praia uma miçanga? Certo? Então, a análise seria o material está errado, a prática está errada, sem uma formalização. Cursar uma faculdade é correto, porque a sociedade pautou isso como norma formal. Então, seria uma análise assim, utilitarista, as consequências das ações e dos atos no caráter formal, como se o material fosse errado, a prática fosse errada. Uhum.
De certa maneira, os princípios de justiça do Rawls, eles estão ligados com esta ideia aqui, ó. A prevalência do justo sobre o bom, ou a prevalência da moral sobre a ética. O direito, a política, não podem violar, em hipótese nenhuma, o justo. Não podem violar esses dois princípios. Não podem violar o princípio da igualdade e não podem violar o princípio da diferença. Ponto. Rawls diz o seguinte: o que vier respeitando esses dois princípios, a gente consegue harmonizar, a gente consegue resolver, a gente consegue solucionar, na verdade. Né? Observem que quando Rawls estabelece a ideia de primazia do justo sobre o bom, ele acaba criando também um mecanismo que impede um raciocínio que nós estamos tão já naturalizados que não percebemos que é equivocado, que é a ideia de colisão de direitos fundamentais. Tão defendida por Roberto Alexio, por exemplo, ou pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Rawls está dizendo o seguinte: não, o justo consegue se harmonizar. O justo nos dá uma solução como critério de legislação e como critério de julgamento. Todo agente institucional, no momento dele tomar uma decisão, ele tem que pensar o seguinte: estou violando o princípio da igualdade? Estou violando o princípio da diferença? Se eu não tiver, Rawls diz, eu estou decidindo com justiça. Estou decidindo com justiça. Observem que a concepção de Rawls, então, ele não está dizendo que justiça é fazer isso. Justiça é fazer aquilo. Rawls não é esse moço aqui, ó. Rawls não é Michael Sandel. Tá? Rawls não é Michael Sandel. Não está discutindo aqui que o fazer a coisa implica num elemento mais profundo e ético. Rawls é contra Sandel. Aliás, Sandel é contra Rawls. Rawls nunca foi contra ninguém. Rawls sempre foi gente boa. Mas o Sandel deu muita porrada no Rawls. Exatamente por não entender isso. Né? E aí a gente vai ter, claro, toda uma escola que se levanta contra o Rawls, que vai ser a doutrina do comunitarismo, né? Que vai ser agora a nossa sequência. Mas que foi, Gabriela? Eu não entendi. Gabriela, eu não entendi o que você falou. Não, professor, eu tinha dito que seria muito doido. E quando as pessoas descobrirem que a gente consegue manter uma economia saudável trabalhando pouquíssimas horas por dia, né? Reduzindo esse desperdício de consumo que está destruindo o nosso planeta. Só que eu errei, coloquei todos os dias ali. Aí depois eu corrigi, todos os dias úteis. Aí o Luciano falou, bom, achei que você queria trabalhar tá certo, né? A gente tem direito ao final de semana, ué. Tá certo, concordo com você. Gente, desculpa, porque às vezes eu estou mais preocupado com vocês aqui do que com o texto. Então eu perco a linha da conversa paralela. Tá? Eu sou meio hiperativo, então eu acabo concentrando mais em vocês do que no texto. Tá? É até uma forma minha. Então, eu até pediria, se vocês pudessem falar mais do que escrever menos, eu acho que dá uma dinamicidade, a gente amarra mais e a coisa flui. Mas vamos lá. Jussara, você ainda quer falar mais alguma coisa? Tá, Fernando? Professor, só estava fazendo um comentário sobre o que o Gilson postou aí, mas eu acredito que quando a gente for debater sobre Habermas, a gente vai certamente falar sobre essa questão da racionalidade, né, de como há a colonização do mundo da vida pelo sistema, né, dentro de uma lógica de razão instrumental, de aumento da produção técnica, que a gente vê, inclusive, no mundo acadêmico. Sim, né, muita produção técnica, mas com pouca aplicação, pouca preocupação com a prática, com aspectos sociais. Mesmo, né? Quer dizer, a CAPES e as instituições querem que a gente produza igual maluco. Um artigo todo mês. Pouco importa se o artigo é bom. O que interessa é que ele saiu numa A1. E às vezes ele sai numa A1 da Universidade da Conchinchina, que ninguém nunca vai te ler. Mas ele é um A1 publicado. Né? É uma coisa assim, paradoxal, na verdade. É uma coisa paradoxal. É uma coisa que eu discutia muito com... Né, eu converso muito com o professor André Caran, isso. Né? Quando o Caran era o coordenador antes do Cláudio, uma vez ele falou assim,
mas você publica demais numa revista B1, que é a revista de processo DRT. E eu falava com ele, mas é a revista mais lida na América Latina sobre processo, é a Repro. Ah, mas ela é B1. Tudo bem, mas a questão é, eu quero ser lido, porque senão eu fico inédito. Eu tenho um lindo artigo A1, inédito, que ninguém nunca vai saber qual é o conteúdo dele. Agora, quando ele vai para uma revista com mais difusão, eu sou lido, eu sou citado, eu sou referenciado, surgem convites para palestrar em outros lugares, você vai fazer parte de banca avaliando o trabalho, porque senão ninguém sabe que você existe. Né? Quantos e quantos e quantos colegas eu tenho lá no PPGD da PUC Minas que eles são inéditos no Brasil. Eles não conseguem atravessar ali os limites do município de Belo Horizonte porque não tem difusão. Né? E isso é uma coisa muito séria. Ora, aí a gente fica nesse dilema. Eu quero ser lido ou eu quero pontuar? E aí você tem que ficar na corda bamba, pulando de lá para cá. O ponto que eu quero... Pode falar, Gabriela. E eu acho, professor, que a academia por si só já é um ambiente totalmente isolado do resto da sociedade. E acaba que quem lê você é quem já está ali naquele ambiente acadêmico. A gente não consegue produzir conhecimento para fora, para além desse muro. E é uma crítica que a gente precisa estar sempre fazendo, né? Porque não é muito construtivo você construir um monte de conhecimento e não consegue expandir, ampliar aquilo, difundir. Com certeza. Concordo sim. Né? Por isso que eu sempre falo, eu acho que a gente tem que pensar sempre num projeto maior de construção de uma escola de conhecimento. Né? A pesquisa ela não é individual, a pesquisa ela é coletiva. Bom, uma pesquisa coletiva ela é muito mais interessante ou sedutora do que a pesquisa individual. Né? Na UFMG eu via muito isso. O sujeito falar assim, eu só pesquiso, sei lá, teoria política em Spinoza. Mas quem está lendo Spinoza hoje? Mas eu gosto. Ponto. Sabe, assim, sem uma obrigação de estabelecer interlocuções, sem obrigação de criar uma rede. E eu acho muito legal aqui no PPGD de Guanambi, exatamente porque isso funciona. Né? Um está lendo o outro. E vocês têm que aprender a se lerem mais, inclusive. Né? Isso é uma coisa muito séria. Para que vocês troquem figurinhas, vocês troquem impressões. Então, fica um conselho. Bom, o comunitarismo surge como um movimento de crítica a Rawls. E aí, qual é o ponto? O comunitarismo aparece como uma doutrina política preocupada, essencialmente, em criticar Rawls. É uma coisa muito engraçada, diversos autores, como aqui Michaelman, Walser, Taylor, Sandel, eles estão muito mais preocupados em dizer que Rawls está errado do que em trazer uma proposta própria. A ideia base do comunitarismo é a prevalência da comunidade sobre o indivíduo. Só que aqui tem um ponto. Comunidade representa, na realidade, um grupo ético que compartilha desse conjunto de valores. Ponto. O conceito de comunidade não é o conceito de sociedade. Tem uma relação com a teoria do Estado com o conceito de nação. Então, nós temos a mesma imagem, nós temos a mesma religião, nós falamos a mesma língua, etc, etc, etc. Né? E esse conceito de comunidade, por si só, desde a sua base, digamos assim, ele traz um quê de elemento excludente, pela própria lógica, que se eu não faço parte desta comunidade, eu sou visto como um estranho, eu sou visto como um forasteiro e, consequentemente, a comunidade não tem obrigação comigo, para comigo, porque eu devo fazer parte de outra comunidade, consequentemente. Qual é o problema? O que o comunitarismo, então, ele vai defender é que essa comunidade, primeiro, representa um elemento não apenas, eu diria,
filosófico, mas ele representa um elemento orgânico. É a tese, na verdade, do professor Charles Taylor, que, né, vai defender dessa obra que a comunidade é um elemento constitutivo da nossa existência humana, da nossa personalidade. Os comunitaristas, de uma maneira geral, e aqui eu ainda posso pôr outros nomes, como McIntyre e por aí vai, eles partem do pressuposto, na verdade, que a comunidade tem uma primazia, que os valores escolhidos por essa comunidade devem ser, então, respeitados ou transpostos para o Estado, porque eles imaginam que o projeto rawlsiano de uma sociedade de indivíduos plurais criaria um vínculo ou um tecido social mais frágil, mais facilmente rompido, porque seria necessário mais do que uma normatividade de princípios para nos manter ligados entre nós. A teoria do comunitarismo, de certa maneira, ela parte, então, do pressuposto de que as bases culturais fornecidas pela comunidade gerariam uma espécie, e aí, né, todo comunitarista, de certa maneira, tem um pé lá na doutrina de Aristóteles, na ideia de política em Aristóteles, partindo do pressuposto de que a política só seria possível na relação com os amigos. De que a política, na verdade, é uma manifestação de amizade, de filia, né? Entendendo filia aqui não como amor propriamente dito, mas como essa relação de amizade, de proximidade, de um emocional ou de um inconsciente que nos liga ao outro. Não de uma realidade consciente de direitos. O comunitarismo ele apela muito mais para o elemento da cultura e, por isso mesmo, ele admite que essa cultura, no momento em que ela densifica valores, ela impõe para nós uma ordem normativa de cumprimento desses valores. Exemplo, né? A Alemanha é hoje muito comunitarista, mas a França também. Vou pegar um caso francês comunitarista para poder a gente dialogar. Vocês devem lembrar de uma legislação que por 2 vezes foi tentada na França, por 2 vezes, os franceses tentaram implementar o que eles chamaram de Lei do Véu. Bom, a Lei do Véu, ela aparece no sistema francês com um propósito. Os franceses, entendendo que as mulheres islâmicas estavam sendo subjugadas e desrespeitadas, criaram uma norma proibindo que qualquer externalização religiosa fosse feita para além do seu espaço privado. Atenção, os franceses não proibiram o uso do véu. Os franceses proibiram a externalização religiosa para além do espaço privado. Os franceses estavam dizendo o seguinte: ninguém pode sair do espaço público revelando as suas preferências religiosas. Do mesmo jeito que o véu não é uma peça de vestuário, mas uma peça ligada à cultura islâmica, eu também não poderia expor qualquer tipo de pingente com a estrela de Davi, com um crucifixo, uma camiseta com a imagem da Virgem Maria ou de São Jorge, colocar um adesivo no meu carro com dizeres religiosos, etc, etc, etc. Da porta da minha casa para dentro, o Estado francês não está interessado. Da porta da minha casa para dentro, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser transformar a minha casa num altar barroco, ótimo. Mas se eu for pôr o pé na porta da rua para ir comprar pão, eu tenho que me despir desses elementos religiosos. Mas eu tenho uma tatuagem no braço aqui com símbolo religioso. Você vai cobrir. Ou então você vai ser multado. Você vai cobrir
ou você vai ser multado. A ideia era, aí é que é o ponto, tratar igualmente, supostamente, quem entrava para a esfera pública. Só que eles pensaram como? Nós vamos desigualar aquele que nós entendemos que está sendo discriminado. Só que isso criou um problema, porque do ponto de vista islâmico, a mulher, levando a religião como um valor, ela então estava proibida de sair com a vestimenta sagrada. Mas se ela não pode sair sem a vestimenta sagrada, diz a religião, a solução do impasse foi solucionado como? Então ela não pode sair. Então o que era para gerar um mecanismo de inclusão, gerou um mecanismo de exclusão, porque o francês judaico-cristão achou que não expor a sua identidade religiosa era um valor que todos estariam dispostos a pagar por uma sociedade. Não, não. Isso é um erro crasso, é um erro básico de alteridade. E, consequentemente, eles não conseguiram antever esse resultado. Então, o que aconteceu? A mulher islâmica se retirou do mercado de trabalho, se retirou das universidades, se retirou do espaço público para se confinar em casa. O que era para gerar integração, gerou, na realidade, um remédio muito mais perverso do que a medida que a lei foi estabelecida. Só que os franceses ficaram sem entender, porque eles pensaram o seguinte, gente, mas a gente está agindo de boa intenção. Tudo bem, minha afinada avó já dizia, de boa intenção o inferno está assim. E se você não for capaz de compreender os valores a partir do outro e não a partir de você, no terreno da decisão política, esta seria um problema. Quando nós agimos a partir do princípio de Rawls, de que todos temos direito de expor as nossas manifestações religiosas, porque isso não é um problema. Isso não é uma ofensa. Na verdade, a coisa ganha outro contorno. A coisa ganha outro significado como consequência. Aí, a França precisou, na verdade, perceber o absurdo da legislação que ela estava desenvolvendo para revogar a lei, porque não tem um controle de constitucionalidade repressivo na França, e isso é muito sério. Então ela precisou revogar a lei que perdurou durante um tempo, fazendo um verdadeiro massacre das mulheres islâmicas, mas com a boa intenção. Né? Aí o parlamento francês diz, mas a gente só queria ajudar. A gente só queria ajudar. Mas a insensibilidade da alteridade, por eu estar preso na minha comunidade, com o meu conjunto de valores, me cegou para as próprias consequências desse ato. Me tornou míope para perceber que eu estava fazendo algo muito mais agressivo, muito mais violento do que a própria violência que elas já estavam sofrendo. Quer dizer, uma violência cultural se transformou em uma violência institucionalizada pelo Estado, gratuita, sobre pretextos de gerar igualdade, de gerar inclusão. O comunitarismo ele tem esse problema, né? E o tempo inteiro isso acontece quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal alega a existência de colisão de direitos fundamentais, por exemplo. Na verdade, não são colisão de direitos fundamentais, são colisões de valores. Agora, nem tudo aquilo que o Supremo diz que é um valor, talvez realmente até seja aliás, nem tudo aquilo que o Supremo diz que é direito seja um valor. Né? E aí a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Porque se eu trabalho na ideia de que a minha comunidade ela tem que ser protegida, eu gero, por exemplo, discussões como foi a discussão da DPF da Marcha da Maconha, onde um grupo se levanta para dizer não, a gente não pode discutir a descriminalização da maconha. A gente não pode discutir. Ah, por quê? Porque isso me ofende. Te ofende como? Ah, não, porque a minha religião diz que eu não posso fumar maconha. Ué, não fume. Não fume, beleza. Né? A mesma coisa, quando de repente
a DPF 132 sobre a união de pessoas do mesmo sexo foi entendida como uma colisão de direitos fundamentais. Ah, não, mas isso colide com a minha concepção de família. Bom, foda-se eu, é a sua. Agora, e a concepção de família destas pessoas que querem se unir? Ou eu entendo, então, que eu tenho um direito de me casar com quem eu quiser, ou então eu não tenho o direito de me casar. E aí isso vale do ponto de vista interracial, isso vale do ponto de vista de homoafetividade, isso vale de N questões. Prestem atenção que, por exemplo, um precedente famoso nos Estados Unidos, o precedente Loving, declarou a inconstitucionalidade da lei do Texas que proibia casamentos interraciais. No final da década de 60, né? Quer dizer, havia uma lei no estado do Texas que dizia que negros e brancos não poderiam se casar. Ora, o que afeta o Estado? Com quem que eu caso? Desde quando eu estou violando o direito de alguém ao me casar com outra pessoa? Bom, a não ser se essa pessoa era apaixonada por mim. Mas aí azar dela, não tinha direito de casar comigo. Eu continuo com o direito de casar com quem eu quiser. Tem um filme, vou dar uma de André Cara, tem um filme, que se vocês puderem assistir para os próximos encontros, talvez seja interessante. Está no Netflix. Se chama O Lagosta. Não sei se vocês já assistiram. Né? Quem não assistiu, fica a dica. Na realidade, só o seguinte, né? Qual é a ideia? O Estado resolve que todo mundo tem que se casar. O Estado resolve que todo mundo tem que se casar. É um dever seu para com a sociedade. Você vai ter que se casar. Você vai ter que se casar e você vai ter que reproduzir, mesmo que você não queira. Ora, o Estado pode estabelecer isso? Né? Quer dizer, esse é o ponto. Ou seja, mas é pro seu bem. Você vai ser uma pessoa mais digna se você casar. A maternidade vai mudar a sua vida. Então, mas isso eu não quero. Isso eu não quero. Isso não faz parte do meu projeto. Quer dizer, quais são os limites? Ah, mas é a comunidade, é o nosso valor. Não, mas espera. A comunidade não pode se sobrepor ao meu valor. A minha escolha, o meu projeto, de novo, se ele é um projeto que respeita os iguais direitos de todos os outros, cadê o problema? Cadê o problema? Compreendem o que eu estou colocando? Ou seja, a doutrina do comunitarismo, ela se tornou muito difundida no Brasil. De maneira oculta. Raramente alguns autores vão dizer, eu sou comunitarista. Vocês vão ler nas entrelinhas. Por exemplo, quando o Luiz Roberto Barroso diz que o Supremo Tribunal Federal tem que ouvir as vozes das ruas, ele está agindo de maneira comunitarista. Ele está agindo de maneira plebiscitária. Ele está fazendo uma confusão entre qual é a função de um tribunal, que deveria ser, na concepção rawlsiana, proteger a minoria, para propagar o valor da maioria. Aliás, vocês me desculpem, tá? Eu acho que, Valquíria, eu sou da opinião que se o sujeito está ouvindo vozes, pode ser um sinal de esquizofrenia. Né? Então, se esse ministro está ouvindo as vozes da rua, ele realmente talvez precise consultar um profissional, porque a coisa pode ser perigosa. Né? As coisas podem ficar meio perigosas nesse sentido. Porque a gente tem que entender isso. A partir do momento que o Estado abraça concepções, ele exclui outras, gente. E isso é muito sério. Né? Isso é muito sério. Então, é necessário esse respeito, vamos colocar assim, às diferenças. João Pedro, eu concordo, sim. Essa ideia de que é obrigatório a transfusão de sangue, mesmo contra a concepção religiosa, é uma ideia comunitarista. É uma ideia comunitarista porque ela parte do pressuposto de que a vida vale mais do que a minha religião. Bom, a vida vale mais do que a minha religião para mim, que sou uma pessoa de religião fraca. Mas a concepção de outro
Não. Né? Qual é o problema? Algumas pessoas ainda têm isso, de fato, é culpa dos bancos de escola, né, de que existiria a história do bem jurídico hierarquicamente organizado. Né, de que então eu posso falar em dignidade, vida, e liberdade, igualdade. Gente, as pessoas apresentam valores dos mais diversos. E isso é muito sério. Só que qual que é o problema? Tem um moço, né, que é muito respeitado por nós brasileiros, porque ele foi orientador do doutorado do JJ Gomes Canotilho, e por conta disso o povo acha que o Canotilho é alguém especial, mas ele é um puta comunitarista, na verdade, assim como seu orientador, que é o Konrad Hesse. O Konrad Hesse, ele vira e diz o seguinte: a Constituição, ela precisa recepcionar os valores de uma determinada comunidade para que essa comunidade seja forte. E ela vai cristalizar esses valores sobre a forma de normas constitucionais. Na cabeça do Konrad Hesse, seria isso que garantiria a força normativa da Constituição. O fato da Constituição, então, proteger um grupo, criando um mecanismo constitucional para essa proteção. Então, o Estado poderia criar uma língua oficial, o Estado poderia criar uma religião oficial, o Estado poderia definir uma linha política oficial, etc, etc, etc. Percebam que isso não separa o Konrad Hesse do Carl Schmitt, de um nazista qualquer, de um Rudolf Mendes, ou qualquer coisa do gênero. Porque, de uma maneira muito curiosa, está na raiz dos alemães esse raciocínio de que, para que a sociedade seja uma sociedade, ela precisa ser unida do ponto de vista cultural. Ora, eles foram unidos do ponto de vista cultural com Bismarck, lá em 1860, na porrada, no processo de unificação. Eles se submeteram a uma língua que não existia, que era a língua da Prússia, e de repente virou alemão como língua oficial do Estado. E aí eu tenho toda uma questão de pasteurização, como diria o professor da UNB, Menelik de Carvalho Neto. Né? Eu estou pasteurizando a sociedade a partir de um projeto constitucional, supostamente para fazer essa sociedade se tornar forte. Mas aí é o ponto. A que preço? A que custo? Isso pode ser feito. Será que isso realmente é democrático? Rawls diz, não. Isso não é democrático. Isso não é correto. Isso não é justo. À luz de uma teoria da justiça. Isso não é justo. Né? Eu não posso fazer isto para com a sociedade. E aí o direito se transforma em mecanismo de opressão. O direito se transforma num mecanismo que vai legitimar, pelo judiciário, também uma função que não é dele. E isso é muito curioso. Sabe por quê que isso é muito curioso? Se a gente for pensar, porque a nível de discurso brasileiro, né, autoriza uma pessoa, mais uma vez, o Luiz Roberto Barroso, dizer que o Supremo Tribunal Federal, ou qualquer corte constitucional, então, tem uma função iluminista, tem uma função de fazer a sociedade progredir, mesmo que ela não queira. Mesmo que ela não queira. Gente, desculpa, mas esse discurso ele é muito sério. Esse discurso ele é muito perigoso, na verdade. Sobre o critério de nós entendermos que democracia é a vontade da maioria, e eu vou chamar esse critério de democracia como critério quantitativo, nós deixamos de perceber que a democracia deve migrar já, deve abandonar, por meio de uma ruptura paradigmática, esse conceito quantitativo para abraçar um outro conceito. Rawls dá o conceito, os princípios de justiça. Não é democrático uma decisão que não observe os princípios de justiça. Ponto. Dworkin vai dar uma evolução nesse conceito. Veremos amanhã. Mas Rawls está dizendo
Eu não estou preocupado com a vontade da maioria. Eu estou preocupado com a teoria universalista, porque ele está dizendo o seguinte: católicos, protestantes, muçulmanos, umbandistas vão concordar que todos devem respeitar as religiões recíprocas uns dos outros. Eu não estou adotando o valor de A, o valor de B. Eu estou adotando uma postura que estabelece aqui um patamar mínimo que todos devem se submeter. Vocês conseguem perceber que isso levanta um nível de exigência normativa e uma mudança de postura institucional, tanto de um lado da legislação quanto da jurisdição? E nesse sentido, Rawls está dizendo, existe o certo e o errado. Então também não existe discricionariedade judicial. Um juiz não está autorizado a decidir violando os princípios de justiça rawlsianos. E, de novo, ele não está assumindo uma postura cultural determinada. Ele não está... Ele está simplesmente estabelecendo um patamar normativo para que as coisas funcionem, digamos assim. Né? Quer dizer, esse é o projeto do Rawls. Esse é o projeto do Rawls. A teoria tem alguns problemas? Tem. A teoria tem alguns problemas. Fato. Né? Mas o cara foi cascudo, o cara foi corajoso quando ele botou isso no papel, tomou porrada e deu porrada do nível monumental. Né? Da forma como ele afirma, então, essas posições, jogam o patamar de exigência e de respeito dos direitos fundamentais, porque, na verdade, os direitos fundamentais nada mais seriam, então, do que densificações do primeiro e do segundo princípio, nada mais do que densificações do primeiro e do segundo princípio. Não é à toa que Rawls vai ser citado direto na DPF sobre a ação afirmativa na questão das cotas para o ensino público, porque ele está dizendo exatamente isso. Né? Que nós precisamos, sim, de mecanismos de justiça distributiva. De que o modelo da meritocracia neoliberal não vai funcionar. E sabe o que é mais doido? Os brasileiros enviesados diriam, Rawls é comunista. Não, ele é o pai do liberalismo moderno. Porque o verdadeiro liberal, ele defende direitos fundamentais a qualquer custo. Né? Mas, sei lá, a gente vai encontrar algumas pessoas esquisitas gritando assim, comunista, vai para Cuba. Não, ele está dentro da Universidade de Harvard, gente, ele está dentro dos Estados Unidos. Ele não está defendendo algo diferente do liberalismo, mas ele está dizendo o seguinte, para que a meritocracia como bandeira do liberalismo seja sério, tem que ter justiça distributiva. Se alguém larga na frente, esse jogo não é equânime. A sociedade não respeita a igualdade de oportunidades. Aí a gente não tem como falar em liberalismo. Ora, é muito fácil. Né? Venhamos e convenhamos, é muito fácil. Então, querendo ou não, Rawls nos coloca para pensar. De novo, cito o Robert Nozick. Concorde ou não concorde com Rawls? Mas Rawls vai incomodar. Rawls vai nos colocar para pensar. A gente não pode esquecer no nosso curso de Rawls. Porque eu acho que ele traz algumas questões muito sérias e que, infelizmente, o comunitarismo não respondeu, não resolveu. Né? Quem quiser se interessar por um debate melhor sobre o comunitarismo e o liberalismo, tem esse livro aqui do professor André Bertin, da Universidade Católica de Louvain, que se chama Liberais e Comunitários. Essa é a melhor obra sobre o debate
entre comunitaristas e liberais. É a melhor obra, né? É a obra do professor André Bertin. Eu vou escrever ela aqui. O professor André Bertin, ele foi orientando de doutorado do Habermas, na verdade. Ele fez o doutorado lá na Alemanha, né, apesar dele ser belga. E tem um trabalho espetacular sobre essa discussão. Senhores, abro para vocês a palavra. Senhores, ninguém? Vamos lá. Gilson, Ana Luísa, Daniele, Luciano. Vai, Bárbara. O que é isso, gente? Vocês estão com vergonha? Que coisa mais... Não, professor, Acho que chega essa hora, tá todo mundo... As minhas dúvidas eu já fui tirando no decorrer, levantando a mão, professor. As minhas também, mas acho que o conteúdo, acho que propõe algumas questões, né? A gente repensar algumas coisas, acho que isso é importante. Acho que é o que a gente vai vendo aí. Eu vou aproveitar a palavra e pedir licença ao senhor, acho que tem alguns outros colegas também, que a gente está começando a aula do professor Nicolite agora. Tudo bem, está na hora mesmo já de encerrar, moçada, perfeito. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Amanhã, 9 horas, estamos juntos de novo. Um grande abraço, gente. Até amanhã, professor. Tchau, tchau.